Há mais de 20 anos atrás, eu me curei de uma forma extraordinária de câncer. E, além da quimioterapia, uma das coisas mais fundamentais para que essa cura fosse tão rápida que eu pude cortar o tratamento quimioterápico foi a meditação. Isso tem a ver com a polêmica que a Yasmin Brunet foi criticada na internet por falar deste tema. E eu quero trazer esclarecimento para você, para assim como muitas pessoas sem informação a criticaram, inclusive médicos. Então eu vou trazer dados científicos, histórias e pesquisas sobre isso, porque eu trabalho com isso há mais de 20 anos. E a mente pode muito, muito mesmo, e eu vou comprovar isso para você. Então acompanhe esse vídeo até o final. E eu tenho certeza que você, repassando esse vídeo para outras pessoas, vai estar podendo ajudar muita, muita gente. Mas antes, a vinheta. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar é a origem da polêmica, tá bom? Então vamos começar aqui, ó. A reportagem número 1 que traz esses dados da Yasmin Brunet aqui, ó. Ela é obrigada a se justificar, dizendo que foi distorcida. Após dizer que a amiga curou de câncer meditando, Yasmin se justifica e pede desculpas, dizendo que ela não estava falando que tem doença quem quer, cura quem não pensou direito e coisas do tipo, né? E que ela tentando se explicar melhor, aqui tá as postagens dela, né? Quando eu falei sobre a história da minha amiga com câncer, essa história dela, eu nunca falei que meditação cura câncer, eu apenas contei o que ela fez e que funcionou para ela. Eu dividi uma história que eu acredito, né? Qualquer pedido, queria pedir desculpas para qualquer pessoa se eu ofendi, se principalmente para quem está lutando com câncer e está tentando, né? Com esta batalha e esta condição, tá bom? Então isso foi a origem da história, tá bom? Aí você vai ver que ela realmente é atacada, assim, né? O oncologista rebate Yasmin, meditação não cura câncer. E aí tem aqui, ela diz, né, sobre a capacidade do corpo humano de gerar a própria cura. E aí o oncologista Gustavo Fernandes é entrevistado e aí diz que as pessoas devem procurar os meios tradicionais e comprovados de curar a doença. Ah, é, doutor? Então, vamos falar de meios comprovados? Então, primeira coisa, há 2003, então há 19 anos atrás, eu escrevi o livro Com Qualquer Um de Nós, só sobre dados científicos, sobre como tratar melhor o câncer. Eu escrevi um livro trazendo dados científicos sobre o tratamento do câncer, de maneira a aprimorar o tratamento há 19 anos atrás. Por exemplo, o uso de técnicas de hipnoterapia e música na sala de cirurgia para melhor recuperação. Vocês sabiam que você tem melhor cicatrização, melhor concentração por parte dos médicos, melhor recuperação do paciente quando a sala de cirurgia tem o uso de música clássica e que ela pode ser inclusive utilizada para reduzir o aspecto de dor, facilitar a questão da anestesia? Então, isso está neste livro. E eu conto as pesquisas que eu fiz sobre o que poderia auxiliar o tratamento. Por exemplo, a acupuntura, né, que é utilizada para reduzir os efeitos colaterais da quimioterapia. Será que até hoje os médicos indicam a acupuntura para redução dos efeitos colaterais? Existem evidências enormes. Existem hospitais que usam a acupuntura ao lado da sala de quimioterapia, mas isto não é comum. Então, será que as evidências científicas estão sendo usadas a favor do paciente? Mas eu quero dizer antes disso, que de todos esses dados que realmente tem pesquisas científicas e comprovam, o que eu mais encontrei dados que auxiliavam pacientes com câncer na sua recuperação em abundância em grandes universidades e que inclusive fez eu direcionar a minha vida por causa da abundância científica de dados que havia sobre isso, é a meditação. Universidade de Harvard,
Universidade de Wisconsin, com dados abundantes hoje em dia, especialmente Wisconsin, para quem gosta de neurociência, né, e precisa conhecer os trabalhos que acontecem ali, né? O Dr. Richard Davidson, se você precisar da referência, né? Universidade de Wisconsin, Dr. Richard Davidson, tá? Um grande pesquisador do cérebro humano. Mas vamos falar de alguns livros com dados históricos de décadas, tá bom? Para a gente falar de evidências. Imagens que curam. Dr. Gerald Epstein é médico, tá bom? Médico que trabalha com meditação nos processos de cura, inclusive câncer. Ele é um médico cirurgião e utiliza a meditação em todos os processos de recuperação para reduzir a necessidade das próprias cirurgias ou melhorar o tempo de recuperação. Então, este médico tem neste livro Imagens que Curam, ele usa imagens na visualização das meditações. Eu vou aumentar um pouquinho, né? Talvez vocês possam ver melhor o livro. Ele usa esse processo de meditação com imagens e neste livro foi publicado com 18 anos de experiência utilizando este tipo de técnica, tá? Então nós temos aqui uma experiência de uma vida de um profissional, então vale a pena para médicos, para pacientes, para familiares, né, como a meditação pode auxiliar. Esse livro, metade dele é ensinando sobre essa técnica de meditação que esse médico utilizava, e a outra metade é só indicação de aplicação. Tá? Meditação para coluna, meditação para câncer, meditação para problemas do sistema imunológico. Ele vai oferecendo técnicas de meditação que podem auxiliar nos processos de saúde, tá bom? O outro livro, Com a Vida de Novo, o casal Simonton, que trabalha especificamente com meditação e câncer. Mais de 20 anos de trabalho, trabalhando na recuperação e o uso da meditação nos processos oncológicos e com efetivos resultados em processos de cura, porque muitos casos de câncer, como o meu, por exemplo, tem um perfil psicológico no câncer. Eu tive um linfoma de Hodgkin e esse linfoma de Hodgkin tem um perfil, né, de pessoas jovens focadas em determinada maneira no trabalho. Então existe um perfil. Então, se existe um perfil na causa, existem causas que estão relacionadas ao processo mental. E se tem um processo mental por detrás, você pode trabalhar também como um processo mental para melhorar o aspecto da saúde. Com a Vida de Novo, tá? Simonton. Um dos livros mais importantes que eu li foi Lawrence Lechamp, como o câncer como ponto de mutação. São 25 anos de experiência. Lawrence Lechamp é psicólogo e trabalha auxiliando pacientes com a meditação para trabalhar a mudança e a cura quando surge o câncer. Então, esse livro só são casos, né, de um psicólogo trabalhando meditação e câncer. E como que esse câncer pode ser, através da meditação, utilizado como um ponto de transformação positiva, e aí sim todo o processo de transformação levar à cura, ou não, inclusive. Ele coloca como quando as pessoas enfrentam processos muito difíceis e que elas não têm força, coragem para a transformação do ponto de vista psicológico. Então é um livro muito interessante. E foi um livro assim que me ajudou demais durante o meu processo de cura e o meu processo de transformação a partir da minha cura de câncer, tá? Só para explicar, eu fiz a quimioterapia, que tinha um período de 10 a 12 meses para fazer. Comecei a fazer todas essas pesquisas e levantamento, comecei a utilizar essa técnica e comprovei, junto com dados, com pesquisa, com os exames, de que na metade do tempo, recorde na época, eu havia me curado completamente do tumor. Faz mais de 20 anos e eu não tenho nenhum tipo de recidiva, mais nada em relação a isso, tá? E por último, para quem quer mais dados científicos, esse livro é mais recente, Sobrevivendo ao Câncer ou Remissão Radical. Ele tem 2 publicações, é uma pesquisadora de Harvard, doutora Kelly Turner, com 9 dados fundamentais que ajudam no processo de remissão espontânea de tumores em regressão.
e um dos principais dos 9 pontos que ela apresenta, nos processos de remissão radical. O que é remissão, doutor? Doutor, o que é remissão de tumor? Remissão de tumor é regressão do tumor por defesa do próprio organismo. E remissão, ela pesquisando todos os casos de remissão, ela vai verificar que existem 9 características que sempre presentes nesses processos de remissão, ou na maioria das vezes, e entre elas a meditação. Então aqui vai um recado para Yasmin, não precisa pedir desculpa. Quem não sabe das informações não ataca, né, da maneira que ataca quando recebe uma informação que desconhece. O ataque vem da ignorância, vem do desconhecimento. Eu trabalho há mais de 20 anos, ou mais de 22 anos, com atendimento psicológico, inclusive de pacientes com câncer, auxiliando, inclusive médicos, auxiliando no processo de superação. Então, sim, a meditação ajuda muito, ajuda demais. Se deve procurar médicos oncológicos para tratamento? Sim, é este o processo legal, é este o caminho, mas não se deve abrir mão de dados científicos e comprovados que podem ajudar a pessoa. Se a vida está em jogo, não se deve abrir mão de possibilidades de ajudar essa vida. Ficar tentando defender uma categoria, uma classe, em nome da ajuda do paciente, do que se deve fazer para ajudar o paciente, é colocar o paciente em risco. Se uma vida está em jogo, tudo deve ser feito para auxiliar esta vida. Existem pessoas que eu tenho familiares, por exemplo, nessa condição, que não vão ter entendimento, busca e interesse por processos de cura, como uma melhor alimentação, como a meditação, mas aí é uma questão da condição do paciente, né, de ele poder escolher se ele quer buscar esses processos, mas não oferecer ou, por ignorância, não permitir que as pessoas tenham acesso a dados, histórias, pesquisas, como essa última que eu citei, de uma médica de Harvard, citando toda a base de dados de pesquisas da universidade, mostrando os casos de remissão de tumores. Vamos pensar mais no paciente, vamos pensar mais nos dados disponíveis para melhorar a vida das pessoas. Por favor, repasse esse vídeo para outras pessoas e que talvez a Yasmin possa ver esse vídeo e não se lamentar tanto, né, da questão que ela foi injustamente, né, condenada de maneira dura demais por pessoas que desconhecem as informações. Vocês querem saber mais? Leiam primeiro os livros, comentem aí embaixo. Eu acho que conhecimento e informação pode ajudar demais as pessoas. Estou aqui à disposição. Grande abraço, até o próximo vídeo.